Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Jamaica Kelly, essa é a nossa disciplina de Geografia e esse é o nosso caderno de Sociedades Contemporâneas na Nova Configuração Mundial, onde nós vamos estudar, aliás, continuar estudando sobre o capitalismo. Então, eu trouxe essa aula como Capitalismo, parte 2. Vamos à nossa aula de hoje? Professora, mas o que é o capitalismo? Traz aí alguma coisa para me relembrar o que a gente estudou. Bem, eu trouxe aqui as principais características. Quais são as principais características do capitalismo? Primeiro, a concorrência, quando o mesmo produto pode ser comercializado por diferentes empresas e ter preço variado. A gente tem a divisão entre as classes sociais, como, por exemplo, a burguesia e o proletariado. Quem é o proletariado? São justamente as pessoas que trabalham aí de forma assalariada. Outra característica é que ele visa o lucro, que a gente chama de acumulação de riqueza, ou acumulação do capital. Também a predominância de propriedades privadas, o que vai influenciar em uma outra característica que é a economia de mercado, ou seja, quando o Estado intervém pouco dentro do mercado. E outra característica bem interessante para a gente não esquecer é a lei da oferta e da procura. Então, essas foram algumas das características que a gente viu na aula passada e eu quero, então, agora falar com vocês um contraponto do capitalismo. Qual é o contraponto do capitalismo? O socialismo. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o capitalismo versus o socialismo. Mas e aí, professor, o que é o socialismo? Primeiro de tudo, a gente tem que falar de duas pessoas bastante importantes para esse sistema econômico, ou seja, Karl Marx e Friedrich Engels. Como tudo aconteceu? Em meados do século XIX, Karl Marx e Engels passam a defender um novo sistema político e econômico, que foi chamado de socialismo. Olha que interessante, aqui nós temos a foto desses desses autores aí importantes dentro do socialismo, duas figuras bastante importantes, e aqui a gente tem a foto deles representadas no nosso slide. Algumas características, então, do que foi publicado por eles. A gente traz aqui o exemplo de um livro bastante importante para o socialismo, que é o chamado Manifesto Comunista. O nome desse livro vai aparecer em muitas questões, principalmente de provas e de avaliações externas. Então, como eu disse antes, Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o chamado Manifesto Comunista e eles publicaram essa obra em 1948. Então, guardem bem essa data. Aqui eu trouxe um resumo do que foi o Manifesto Comunista. Vamos então aprender comigo aqui o que foi esse Manifesto Comunista, o que foi publicado dentro desse livro. Algumas características importantes. Primeiro, aqui eles publicaram alguns princípios do socialismo científico. Dentro desse livro também tem a questão do pensamento comunista, o conceito de luta de classes. Aqui também, dentro dessa obra, tem uma crítica ao modo de produção capitalista. Olha que interessante nesse ponto aqui, gente, ó. Ponto 1, 2, 3, ponto 5. Olha o que interessante, a gente vê aqui no texto, crítica ao modo de produção capitalista. Lá na frente, quando a gente for fazer a atividade, eu quero que vocês lembrem aqui desse pequeno detalhe, quando ele fala que essa obra veio justamente para criticar o modo da economia pautada aí dentro do capitalismo. Bem, aqui nós temos também dentro dessa obra o que foi aí o conceito da mais-valia. Isso daqui é bem interessante e em outras aulas que nós vamos ter aqui no ensino híbrido, nós vamos ver também esse conceito bastante importante aí para o socialismo. A gente tem também a Revolução Socialista. Aí o que acontece? O último ponto que diz o seguinte: por isso, o socialismo científico muitas vezes é conhecido pelo nome de marxismo.
Então, por que que ele também é chamado de marxismo? Porque ele está associado justamente a Karl Marx. Olha que interessante, eu quero que vocês guardem bem esses detalhes, ok? Bom, agora que a gente viu um pouquinho sobre o socialismo, a gente vai trazer aqui de forma abrangente algumas questões desse sistema econômico. Primeiro, é um sistema econômico e político, também social, que propõe a construção de uma sociedade sem classes sociais e sem desigualdade. Por isso que muitas pessoas afirmam que o socialismo nada mais é do que uma utopia. Outra característica bem interessante defende a extinção da propriedade privada, bem diferente do capitalismo, como a gente viu anteriormente. O que o socialismo defende, professora? Ele defende um Estado que passa a controlar a economia e os meios de produção, tentando, vejam bem essa palavra, tentando distribuir de forma justa os bens e serviços à população. Quais são os bens e serviços aí distribuídos à população? Os básicos: saúde, educação e habitação. Aqui no final do slide eu trouxe para vocês esse símbolo que representa aí a união dos camponeses e dos operários e é conhecido como um símbolo aí justamente na luta, naquelas pessoas que lutavam a favor do socialismo, que lutam até hoje a favor do socialismo, ok? Bem, pessoal, aqui eu trouxe também um esquema que nós vamos, de forma bem sintetizada, tentar aí distribuir, tentar contrapor cada um desses sistemas econômicos. Eu quero que vocês fiquem bem atentos em alguma das características dentro desse mapa mental, porque é justamente essa questão de colocar um contra o outro, ou seja, justamente colocar o capitalismo se opondo ao socialismo. Então, vamos trazer aqui alguns pontos que são praticamente contrários aqui um com o outro. Olha que interessante. Para isso, a gente vai trazer algumas características bem interessantes do capitalismo que a gente vai relembrar novamente. Primeiro, a seta que aponta aqui para o capitalismo. O que a gente tem dentro do capitalismo, pessoal? Economia de mercado, livre iniciativa, livre concorrência e o livre mercado. Outra característica bastante importante do capitalismo, que a gente está vendo e que já vimos nas aulas anteriores e até na aula de hoje, é a divisão entre as classes sociais, como a gente conhece aqui, burguesia, e também o proletariado, que são os trabalhadores assalariados. Qual é o elemento central, professora, do capitalismo? É justamente o lucro, tá? Então, o objetivo principal do capitalismo nada mais é do que o lucro, ok? Então, para finalizar essas características do capitalismo, olha o que eu trouxe aqui para vocês no esquema. É um sistema político e econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção. Esse é o capitalismo. Agora vamos falar do socialismo. E aí, professora, será que o socialismo é tão diferente assim do capitalismo? Vamos ver. Primeira coisa que o socialismo defende: enquanto o capitalismo visa o lucro, o socialismo diz o quê? O fim do lucro. Olha que interessante. Bom, então, como vimos, se o capitalismo visa o lucro, o que acontece no socialismo? Ele diz o seguinte: é o fim do lucro. Outra coisa bastante importante: se no capitalismo a gente tem aí a divisão das classes sociais, como burguesia e proletariado, no socialismo a gente tem o quê? O fim da divisão entre classes sociais. Então, para o socialismo, não existe uma divisão de classes sociais. Não vai existir a burguesia, não vai existir o proletariado. Olha que interessante também, aqui entrando em defesa do socialismo. Ele diz o seguinte: a remuneração ocorre de acordo com o seu trabalho,
ou de acordo com as suas necessidades, ou seja, cada um vai receber de acordo com o seu trabalho, de acordo com as suas necessidades. O mais interessante também do socialismo é que ele defende a chamada economia planificada. Ou seja, professor, o que seria uma economia planificada? É justamente a economia baseada em planos econômicos. E esses planos econômicos, eles vão ser justamente oferecidos pelo Estado. Porque, vocês lembram, dentro do socialismo, quem controla toda a economia, quem controla todas as empresas é o Estado. O Estado tem esse papel e tem esse total controle dentro desse sistema econômico. Por fim, o que nós podemos concluir desse sistema econômico? É um sistema político e econômico baseado na propriedade estatal, bem diferente daquilo que visa o capitalismo. Como eu disse, quem vai controlar tudo vai ser o Estado, ok? Então, o sistema político vai ser baseado na propriedade estatal e coletiva dos meios de produção. Pessoal, para fixar bem esse conteúdo, nós vamos agora, então vamos à nossa atividade de hoje. Eu trouxe uma questão que vai contemplar o nosso conteúdo de hoje, o nosso objeto de conhecimento, tá, pessoal? E é uma questão da UFGD MS 2013. Vamos, então, fazer uma pequena análise dessa questão aqui. A questão diz, Karl Marx e Friedrich Engels são importantes e destacados autores das teses do socialismo científico, que a gente viu na nossa aula de hoje, cuja proposição se baseou, letra A, em apontar e discutir as contradições do capitalismo a partir da ideia de que seria necessária a ação revolucionária dos trabalhadores. Letra B, na perspectiva de que seria urgente a redução do papel do Estado na economia. Letra C, no desenvolvimento e execução de sucessivas reformas em diferentes modelos econômicos, visando o aperfeiçoamento do liberalismo. Letra D, em redefinir, olha essa palavra-chave, redefinir o movimento sindical por considerar que ele estaria ultrapassado após a Revolução Russa. E letra E, no desenvolvimento e execução de sucessivas reformas em diferentes modelos econômicos, visando o aperfeiçoamento do liberalismo. E aí, qual é a opção correta? Segundo a nossa aula de hoje, pessoal, esses dois autores importantes do socialismo, eles buscavam o quê? Apontar e discutir as contradições do capitalismo a partir da ideia de que seria necessária a ação revolucionária de quem? Dos trabalhadores. Então, vocês vão observar que a resposta correta é a letra A, tá? Em apontar e discutir as contradições do capitalismo a partir da ideia de que seria necessária a ação revolucionária dos trabalhadores. Pessoal, a alternativa correta, como eu disse, é a letra A. A gente precisa entender o seguinte, quando nós falamos de capitalismo e socialismo, acaba sendo muito confuso para os alunos. Muitos alunos na sala de aula é comum confundir esses dois sistemas econômicos e ok, tudo bem confundir. Mas com essa aula de hoje a gente precisa entender que são dois sistemas econômicos bastante diferentes. Então, olha que interessante, quando a gente fala em socialismo, como eu disse, a resposta correta é a letra A. Por quê? Dentro do socialismo, para Marx e Engels, o sistema capitalista era o principal responsável pelas desigualdades presentes na sociedade do século XIX, ou seja, por meio do acúmulo de capital e da exploração do trabalho, a burguesia conseguia controlar o Estado e prejudicar a classe trabalhadora no processo de superação do capitalismo. Então, para vocês não confundirem mais, pessoal, lembrem-se o seguinte, tá? O socialismo, ele surgiu após o capitalismo, ele surge justamente para contrapor esse sistema econômico. Por quê? Porque, segundo os seus idealizadores, o capitalismo ele estava usando
ele estava prejudicando principalmente a classe trabalhadora. Então, eu acredito que a partir de hoje vocês não vão confundir mais capitalismo e socialismo. Bom, pessoal, essa foi a nossa referência bibliográfica de hoje. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo dia e muito obrigado por acompanhar a nossa aula. Até a próxima.